Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, da vida, da sabedoria, da inteligência, é, aos meus pais, ao meu pai, à minha mãe, que se não fosse por eles eu não estava aqui. E agradeço por vocês, né, por estarem aqui comigo para a gente aprender, entender um pouquinho e compartilhar um pouco mais sobre a importância do pai na visão sistêmica. Então, participa, curta, envia, chama os amigos. Tem um aviãozinho ali embaixo, envia para aquela pessoa que vocês acham que sintam ressonância, que precisa de uma mensagem, de uma reflexão, né? E desde já eu quero deixar aqui registrado o meu muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, pela disponibilidade. E agora cumprimento a todos que nos acompanham ao vivo e vamos juntos trazer assuntos, perguntas, façam perguntas, a gente vai abrir o questionário aqui no decorrer da nossa live. E agora eu vou esperar o nosso convidado, o Claudinei. Será que ele já está aí? Claudinei entrou. Vamos ver, eu não tenho muita habilidade com isso. Claudinei. Bem, enquanto ele entra, para quem não me conhece, eu vou. Olá, Claudinei. Oi, Lizzy! Tudo bem? Tudo bem, graças a Tudo bem. Deus. Então, eu só estava aqui dando as boas-vindas para o pessoal, né? E, Legal. e primeiramente eu vou me apresentar para quem não me conhece, brevemente. Então, eu sou a minha primeira formação, minha primeira profissão foi como psicóloga, onde eu atuei por 10 anos. Aí rumei para a área do direito, onde eu trabalho com o direito de família. E hoje, junto com o direito, com a advocacia sistêmica, eu faço eu uso a constelação, né? Então, assim, brevemente, esse é o meu mini currículo para quem não me conhece saber do que a gente vai falar, né? E aí agora eu abro para você poder se apresentar para as pessoas, poder falar um pouquinho de Legal. você. Legal, obrigado. Primeiro, agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa. Agradecer as pessoas que estão conosco e as que ainda virão. E agradecer você pela oportunidade da gente juntos brincar de aprender e dividir conhecimentos. Ah, quem ainda não me conhece, meu nome é Claudinei. Eu sou um cara apaixonado pela vida, Lisiane. Sou um estudioso do comportamento humano, tanto é que depois de muitos anos eu entrei rasgando nessa área de inteligência emocional e desenvolvimento humano. Então, sou uma pessoa, sou um cara apaixonado pela vida, gosto de viver, gosto muito da vida e gosto muito de aprender. Por isso que nós estamos aqui juntos hoje para dividir conhecimentos. Com É isso aí, certeza. e vamos lá. É, eu quero começar nosso bate-papo, Lizzie, como eu acabei de agradecer a todos. Falar um pouquinho por que que nós decidimos. Quando nós, agora eu já estou falando para quem está aí com a gente. Quando nós decidimos, quando nós nos convidamos a fazer essa live, o nosso grande e maior objetivo é que as pessoas entendam e busquem lá nas suas origens um pouco mais de conhecimento de quem elas são. A gente entende e consegue perceber que uma série de desequilíbrios, de problemas, de situações vividas por muitos de nós, vem exatamente de não conhecer o verdadeiro eu, viver uma boa parte da vida com o falso eu. Então, o nosso grande objetivo aqui hoje é entender e buscar uma conexão com a nossa origem, com o nosso pai, com a nossa mãe, e assim, é,
enfim, buscar essa conexão de todo esse sentimento. E hoje, Lisiane, se nós conseguirmos tocar o coração de pelo menos uma pessoa aqui, e que essa pessoa saia daqui feliz, saia daqui entendendo que ela pode ter mais equilíbrio, ter mais inteligência emocional, buscar mais as coisas boas da vida, a gente vai ter cumprido a nossa missão que Deus nos confiou aqui. Então Com é isso, certeza. eu quero deixar a todos que estão conosco, a todos que assistirão em outro momento, essa mensagem, tá? Nosso objetivo é que você hoje entre lá dentro de si e descubra que você pode ser feliz e ter uma vida bem mais equilibrada do que você já tem hoje. Você já está legal, você já está tocando sua vida com bastante maestria? Ótimo! Você não está, você tem uma dor, você tem alguma coisa? Vem com a gente e juntos a gente vai trilhar esse caminho Sim. de buscar estar e ficar ainda um pouco melhor. É isso Até, aí. até porque a nossa evolução não cessa nunca, né? A gente tem que estar sempre evoluindo, sempre aprendendo, a gente nunca está pronto. Do contrário, a Exatamente. gente não estaria aqui, né? Por isso que eu disse, eu sou um eterno e muito apaixonado pela vida. E além de buscar conhecimento, eu gosto muito de aprender. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para junto com todo mundo que está aí. E já falando, Liz, a gente já recebeu várias perguntas, tá bom? Mas a gente está aberto para que o Sim. pessoal mande as perguntas, eu vou anotá-las todas e aí e você responde para nós. Pode ser? Pode. Então, ó, antes que o meu cabelo ele desande, que eu fiz umas Ah, ondinhas, né? Vamos hum. adiantar no seu print. No Vamos, vamos, seu... vamos. Galera, eu vou Ah, fazer um convite para vocês então. Vamos lá? É, Eu e a Elisiane, quando acabar a live, a gente vai dar um presente para quem fizer essa pequena tarefa. Vamos fazer aqui um gesto e vamos convidá-los a fazer um print da tela. Então, como que funciona, Lizzie? A pessoa faz um print da tela, tá bom? Aí depois vai lá nos stories dele e marca Lisiane Catani e Claudinei Alves. Tudo bem? Lá nos tudo stories de bem. cada um. Aí a gente, depois que acabar a live, a gente pega todo mundo, bota numa ferramenta aqui, faz um sorteio. E agora você fala o que é que nós vamos sortear. O que é que nós vamos dar? Sorteio não. O que é que nós vamos dar de presente para quem a gente sortear? Conta para nós. Então, a gente pensou com muito carinho o que que a gente vai dar, né? Porque tem pessoas do teu lado e do meu. Só que eu falo, a gente não tem que excluir, a gente tem que incluir, né? Então, a gente vai dar para duas pessoas, vão ser dois escolhidos. É, um, Excelente. um vai ganhar uma mentoria com o Claudinei e o outro vai ganhar, o outro sorteado vai ganhar uma constelação comigo. Então, vamos lá, printa, nos marca, que depois a gente vai fazer o sorteio. Isso, né, Claudinei? É isso aí. Bem, o meu gesto característico que eu gosto é esse aqui. Que gesto que você vai fazer aí? Galera, prepara aí então para a Gesto. gente fazer. Ah, É, sim! você que faz. Eu vou fazer aqui. Ah, a gente tem que fazer um gesto, é isso. Não, Tem, eu vou fazer assim, ó. Como você vai querer ficar? acho que eu Prepara quero. aí. Ah, sim, foi. Um, dois, três e. Vamos lá. Ai, que engraçado Top! isso. Bora lá, bora lá. Então, quem quiser presente vai ter que ter dado print e ter nos marcado, né? Exatamente, exatamente. Lizzie, Oi. agora você nos conte um pouco. Ai, eu tô nervosa, porque a gente está tocando almas humanas, a gente está tocando o sagrado, né? Da outra pessoa que está nos assistindo. E eu quero começar falando que, apesar do tema de hoje ser sobre o pai, essa live ela serve para toda a família, né? Porque é um tema que ele traz uma nova concepção, uma ampliação de consciência e, e para a gente mudar o que a gente até então fazia sem querer ou fazia por desconhecimento. E hoje eu quero ressaltar aqui que eu vou falar sobre o papel do pai, ou seja, não é o papel de pai. O papel do pai é aquele papel
que é o pai biológico que tem, é o do pai. O papel, Uhum. o papel de pai é aquele papel que o terceiro pode fazer. É o padrasto, é o avô, ou é a própria mãe, aquelas que se denominam pai, né? Então, assim, hoje aqui, quando a gente fala do papel do pai, a gente está falando do papel do pai biológico. É Legal. esse pai que nos deu a vida, né? 50% do que a gente tem, do que a gente se compõe, 50% é da minha mãezinha e 50% do meu paizinho. Então, quando eu falo do pai, é do pai biológico. Bem, Que legal. antes Que de a gente. legal. É, que... Esse tema mexe, tá? Eu já vou te Mexe, avisar. mexe. Esse tema mexe, você tá falando aí, eu já tô, tá? Eu já tô toda arrepiada, tá? Eu tô gelada, eu tô tremendo, eu tô arrepiada, eu tô emocionada. E chorar é uma coisa que faz parte do nosso humano, né? E, e quando a gente tá assim no vídeo, é diferente de a gente estar numa foto, fazer uma pose que te congela naquele momento. E quando a gente está no vídeo, a gente também está assumindo a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade, né? Uhum. Então, a gente se sentiu vulnerável faz parte da nossa natureza humana. E eu honro isso. Exatamente, por isso que eu falei que se nós conseguirmos tocar um coração, a gente vai cumprir a nossa Uhum, missão. E esse tema, ele é, acima de tudo, a palavra mágica chamada respeito, né? A gente respeita tudo. com Tanto é certeza. Tanto é que só para voltar a falar, as perguntas estão abertas, além das que eu tenho Sim, aqui. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, por favor. sim. Bom, então antes da gente introduzir o assunto, eu gostaria de listar algumas coisas que a gente ouve, que a gente fala, que a gente vê mãe falando para filho, vó falando para filho. Eu já tenho que admitir que eu também fiz, eu me incluo nisso, né? Porque eu sou um ser errante também. Então, assim, é no sentido de fazer a gente perceber, não para sentir a culpa, mas para perceber o quanto que a gente faz e recebe. Como a gente Uhum. está falando do pai aqui, as frases que eu listei hoje, que eu lembrei, são as seguintes: pai é quem cria. Teu pai não presta para nada. Tu é igual ao teu pai. Eu Nossa. sou pai. Teu pai não tá nem aí para ti. Teu pai nunca te deu nada. Liga pro teu pai para pagar a pensão. Não sei o que seria de ti sem eu. Teu pai sempre foi ausente. Fala pro teu pai. Teu pai sempre foi mulherengo. Teu pai sempre foi ausente. Teu pai sempre foi inútil. Teu pai sempre foi covarde. Teu pai sempre foi assim. Teu pai é um fracassado. Ou Nossa. seja, a gente fala isso às vezes por um momento de raiva, por não saber separar questões de adultos por questões de criança, né? E assim, ó, isso eu listei não é para a gente se sentir culpada ou para se sentir, ai, olha o que eu fiz, meu Deus, e agora, meu filho? É para a gente perceber coisas que a gente faz sem pensar e tentar mudar a partir daí certos comportamentos, né? Porque Uhum. é esse tipo de afirmação que a gente faz, principalmente a primeira, que é pai é quem cria, a gente está criando a exclusão. Então, quando a gente exclui alguém da nossa família, a gente gera disfunção em todo o nosso sistema familiar. Dito isto, eu quero reforçar o que Bert Hellinger sempre falava, que ele diz assim, que é impossível o ser humano se desenvolver se desligando dos vínculos familiares. Ou Oh, seja, a gente precisa. Estão ouvindo, gente? perfeito, o som tá Tá. perfeito. Pode ir. Ah, tá.
Então, para Bert, somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. E quando, Exatamente. e quando há algum tipo de exclusão nessa energia vital, que acontecem as disfunções no nosso sistema familiar. Uhum. Eu digo isso porque a gente cresce, vira adulto, e os adultos de hoje ouviram coisas também quando era criança. As crianças de hoje estão ouvindo coisas que eu repeti hoje, né? E a gente pode Uhum. mudar isso, né? Pode mudar no sentido que a gente precisa aceitar os nossos pais do jeito que eles são. Uhum. E quando eu aceito meus pais, aí eu já tô emocionada. Tudo bem, faz parte da. Deixa eu só te falar uma frase que você fala. Eu já estou dando colinha para vocês aí. Só respira, só respira. É, tem uma frase que a Lisiane fala que eu gosto muito. Agora você vai me ajudar a lembrar da tua frase. Você diz assim: quem não se conecta com a sua origem, quem não se conecta com a sua história. Agora é você. Quem, quem não conhece a sua história tende a repeti-la. E quando a gente diz que não conhece, a gente não conhece, é que a gente repete o que é disfuncional. Mas quando a gente Exatamente. conhece e honra, a gente, a gente funciona nas coisas que fazem bem pra gente. Exatamente. Tá, então para você respirar. Retomei, respirei. Então, assim, eu me emociono porque a força de pai e mãe na vida da gente é uma coisa que ninguém substitui. E uma das coisas que eu faço todos os dias que eu aprendi, e que é um exercício sistêmico que eu vou aproveitar para ensinar para vocês, é fazer a imposição dos pais atrás da gente. E quando a gente faz esse movimento, e esse movimento é assim, gente, é fechar os olhos, eu estou na minha cama ainda. Eu fecho meus olhos, eu acalmo meu coração e eu imagino a presença do meu pai do meu lado direito, a presença da minha mãe do meu lado esquerdo, e ambos com a mão nos meus ombros me trazem toda a bênção e a força dos nossos ancestrais para esse dia de hoje. Isso traz. Olha, eu já estou toda arrepiada. Isso traz uma força, uma energia que faz a gente ter, assim, ó, vencer os obstáculos, tomar os pais, como diz a minha amiga Noemi aqui. Então, Uhum, assim, retomando, é isso, a gente tem que aceitar os pais para a gente sentir o fluxo da vida correndo, andando, fluindo. Então, quando uma mãe desqualifica o pai do seu filho, isso gera interferência na própria vida, na vida dela, como na vida do filho. exatamente. Então, a mensagem que o filho entende dessa mãe é que a minha mãe me ama pela metade, porque a minha outra metade é o meu pai. E se ela não ama o meu pai, ela não me ama. E fica aquele vazio e fica aquele sentimento que eu não sou o suficiente para o meu pai, né? Então, o meu conselho e o meu alerta é que preserve o sagrado desse pai e dessa mãe que compõem o filho de vocês. Isso vale para os dois, gente, não é só para a mãe, nem só para o pai. Então, assim, preservem o sagrado dos pai e da mãe dentro do filho de vocês. Pode falar. Eu tô falando muito, né? Não, não, é isso aí. Continua que já tem uma pergunta aqui que o pessoal já falou. Eu só quero repetir para quem está chegando agora e tudo, quando Bert Helling fala, né?
ele fala, e por mais que não queiramos, ou por mais que alguém não aceite, entenda, nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. Aqui dentro tem um sangue que corre, tem tudo que tem dentro de mim é metade do meu pai. Então a aceitação, a honra a ele, ela é o que vai trazer o equilíbrio para mim. Exatamente. E como nós tratamos na inteligência emocional, que eu disse no começo, pior que agora eu que estou indo, é, para que você busque o seu equilíbrio, para que você busque a sua inteligência, para entender as suas emoções. E principalmente nas emoções em relação ao outro para você, tá? Esse preenchimento tem que existir. É, Essa tomada de consciência tem que existir. E é. assim você vai. Ô, Lise, ai, ufa, vamos lá, galera. Vamos Deixa eu continuar. só quero fazer só mais uma coisinha. É que assim, a base do nosso desenvolvimento saudável é reverenciar os nossos pais. Que os nossos pais, pai e mãe, eles são Tá. o nosso fluxo sagrado de vida. E quando a gente pensa, ai, como é que eu vou reverenciar um pai que eu nunca vi? Como é que eu vou reverenciar uma mãe que eu não que me abandonou? Como que eu vou reverenciar um pai que abandonou minha mãe? Você vai respeitar, vai reverenciar e honrar esse pai sem julgamento, pela bênção da vida que ele te deu, pelo dom da vida que ele te deu. Não Uhum. importa como sejam os seus pais, eles precisam dessa honra, desse respeito. E quando tu sente isso no teu coração, que tu inclui esse pai e essa mãe, que tu não despreza nada, aí o fluxo da vida ele segue. Porque o que a gente despreza nos próprios pais, a gente vai repetir na nossa própria vida. Maravilha. É forte, É, né? é forte, é forte. Depois eu faço uma pergunta que já está aqui na tela, Tá. mas até uma amiga tua escreveu aí. Lise, explica assim, o que que quer dizer então, quando você estava falando aí, a moça falou lá também, o que que quer dizer quando você fala tomar os pais? O que que é tomar os pais? Tomar os pais é aceitar eles na integralidade como eles são. É, é não ter o julgamento, é um tomar os pais com uma humildade, como é que eu vou dizer? É concordar com os pais do jeito que eles são. É tu aceitar esse teu pai no teu coração e dizer que ele foi o pai certo para mim, ela foi a mãe certa para mim e eles me deram o suficiente. Deram? Como assim deram? Deram porque hoje eu sou adulta e o que eles me deram para seguir é o suficiente. Então, quando eu falo em tomar os pais, é aceitar com humildade a história deles sem julgamento e acolher eles no meu coração. Maravilha. Antes disso, eu tinha até feito aqui uma coisa que acabei perdendo o que eu queria falar. Ah, tá. É, tem um escritor que ele fala assim, né, para que quando a gente respeita os pais e o toma sem reservas, a gente toma tudo que os pais têm de bom. E quando a gente julga os pais, a gente atrai aquilo que a gente despreza. É isso que eu queria falar para vocês. E Legal. e a mensagem que eu queria dizer também é principalmente para de um autor que é o Theodore Hesburgh, não sei se vocês conhecem. Ele fala assim que a coisa mais importante que um pai pode fazer aos seus filhos é amar a mãe deles. Então eu digo vice-versa, como amanhã é o dia dos pais e essa live é dos pais, eu inverti e eu digo assim para vocês que a coisa mais importante que uma mãe pode fazer pelo seu filho é amar o pai deles.
E esse amor é esse amor de tomar, não é o amor de homem e mulher, o amor de honrar, né? Esse homem que deu esse filho para você, que sem vocês dois não teria esse filho. Mas É, é 50% mesmo. Imaginar que cada célula do corpo, da pele, do cabelo, do cheiro, de cada pedacinho do teu corpo é metade, metade. é, Ô, Lizzie, tem duas perguntas na tela, posso te fazer? pode. Uma é assim, ó. é, Se nós somos 50% de cada, a quem seguir? Como espelhar e não mostrar o defeito? Eu acho que a pergunta está mais focada no lado não positivo. Tá vendo a pergunta aí? É, a quem devemos seguir? Não entendi. A quem devemos seguir, sabendo que temos 50% de cada? Em quem devemos espelhar? Se a E, gente tem 50% de cada, a gente está misturado nesse pai, a gente não está aqui, ó, 50-50. Nós estamos 50 diluídos, 100%, 50 cada um, numa diluição de pai e mãe, né? A gente não tem que seguir nenhum e outro, a gente tem que honrar esses pais e a partir daí, o que eu honro em cada um, eu repito. Quando eu honro, eu repito aquilo que é bom. E quando eu não honro, eu desprezo, eu vou repetir o que eu desprezo. Então, assim, a quem seguir, não importa. O que importa é que tu tenha a tua completude, a tua essência vital de pai e mãe dentro de ti. Não sei se eu respondi, não sei se eu entendi a pergunta, mas se eu não é, respondi, refaça que a gente faz. volta. A outra pergunta, ó, estou distante do meu pai, alguma coisa me bloqueia de chegar até ele e pedir perdão. Hum, Essa pergunta, antes da sua resposta, é que tem uma outra pergunta que eu recebi, que você também recebeu uma bem parecido, mas responde essa. Qualquer coisa, a hora que eu fizer a outra, a gente faz uma mescla, tudo bem? Ah, Responde essa. pode. Agora eu vi aqui que eu respondi também. E quando você não sabe quem é o pai biológico, depois eu vou responder isso, tá? Eu também tenho mais uma aqui Como do eu pai não sei biológico. mexer nisso, então agora eu vi que tinha umas perguntinhas aí. Fica É, tranquila. como é que é a pergunta? Vamos lá. É, ela é uma amiga minha. Estou distante do meu pai. Alguma coisa me bloqueia de chegar até ele e pedir perdão. Eu não sei, a gente não sabe os detalhes, mas Bom, você imagina que o pai mora em um outro lugar distante, fisicamente, e pelo que ela está conosco colocando aqui, dá para perceber que ela gostaria de chegar até ele para pedir perdão, uma reaproximação física. eu falo que o teu coração já tá te dando a direção do que tu fazer, né? De alguma Uhum. forma tem ali uma informação nesse sistema, nesse átomo que processa alguma informação que quer proximidade com esse pai. Primeiro, sobre o perdão. Na visão sistêmica, a gente não pede o perdão, porque o perdão pressupõe que há um certo e um errado. E quando há certo e errado, há o julgamento. E o que a gente estava falando agora sobre o julgamento, sobre o tomar o pai e mãe, não existe o julgamento. Então, não existe o pedido de perdão. A gente sente muito pelo que aconteceu, né? Então fala pro teu pai, sinto muito pelo que aconteceu. Você é o pai certo para mim e você me deu o que eu precisava receber. E se aproxima desse pai com teu coração aberto. Aproveita que teu pai está vivo, que teu pai está aí e abre os braços para ele. Faz a tua parte, se isso tocar o teu coração. Exatamente. Posso ir nas outras perguntas que eu tenho aqui, que daí a gente vai mesclando tudo, Sim, tá? eu só Vamos quero lá. fazer. Vamos mesclar que eu quero pegar do quadradinho aqui, que agora eu aprendi. Oi, já Legal. sumiu, já não sei. Bom, e quando você não sabe quem é o pai biológico? Bom,
Liz, e Quando? essa tem aqui também, tá? Tem? Então vamos responder junto. Como que é Manda as essa duas. pergunta? A minha é. Tchum, tchum, e agora? Não consigo perdoar. Não, a do pai biológico é outra, é do pai falecido. Tá, É do então pai vamos lá. falecido. Vamos para o pai biológico, quando a gente não conhece. A gente não precisa conhecer o pai biológico. A gente sabe que teve esse pai biológico porque a gente tem a vida, né? Nós estamos aqui. Então, isso vale para os filhos adotados e filhos que realmente não conheceram o pai. E da mesma forma, a gente toma esse pai no coração, com respeito, sem julgamento, e faz essa inclusão desse pai. Você foi o pai certo para mim, eu te acolho e te incluo no meu sistema familiar. Então, essa inclusão desse pai, que até então era desconhecido, ele entra por esse sistema e começa a ser visto. Espero ter Maravilha. respondido, gente. Não, legal. Ó, se alguém achar que, não, que a resposta não bateu, pode Sim, fazer pergunta de novo. É, exatamente. a Elise, então, uma das perguntas, como fazer conexão com o pai falecido? Que é o que você. É um pouco da resposta que você já deu, entendeu? As duas perguntas, Lise. Ah, Você falou do biológico, né? sim. Eu achei a pergunta para você completar. Ó, é uma moça. Sou adotada e não conheci o meu pai biológico. Porém, o meu pai adotivo satisfaz todas as minhas necessidades. No entanto, eu sinto um vazio, aquele famoso vazio que não sei de onde vem. Na verdade, sabe de onde vem, né? Mas não sei. Então é isso, tá? Como o pai adotivo, né? O pai atual, ele satisfaz todas as Tá. necessidades. E ela não Deu? conheceu o pai. Beleza? Vai. Então, eu digo para ela que sorte que ela tem de ter tido dois pais, né? Um pai que deu a vida para ela e um pai que depois cuidou dessa vida que o primeiro pai deu. Então, assim, por mais que tenha esse pai adotivo que faça todas as necessidades, é preciso fazer a inclusão desse pai, o tomar esse pai, incluir no teu coração esse pai biológico. Quando tu fizer essa inclusão do teu pai biológico, tu vai ver que esse vazio vai desaparecer. Porque o vazio, quando a gente sente esse vazio, que eu não sei o que, que é, ela mesma diz que tem tudo que o pai satisfaz, esse vazio é a falta de tomar o pai e a mãe. Tá, beleza. E Depois eu vou ensinar, no final, me lembrem, um exercício sistêmico para tomar o pai e mãe, literalmente. beleza. Eu não sei se você já respondeu. Como fazer conexão com o pai falecido? Ah, sim. Quando a gente fala tomar os pais, gente, tanto faz os pais estarem vivos, os pais estarem falecidos, os pais estarem ausentes, os pais serem desconhecidos. Essa conexão a gente faz com o coração, fazendo a inclusão desse pai ou dessa mãe no teu coração, honrando e respeitando a história sem julgamento e aceitando a história como foi. Quando eu falo de pais falecidos, há de se ter um cuidado. Por quê? Porque se ouve muitos filhos dizendo que eu preferia ter ido no lugar dele. Eu daria a minha vida por ele. E isso gera uma interferência na vida das pessoas, por quê? Porque quem vive é como se vivesse buscando a desordem, ou seja, eu busco a morte num sentido velado, ou eu busco problemas na minha vida para mostrar que eu não sou feliz, porque como eu perdi a minha mãe ou eu perdi o meu pai, eu não mereço a felicidade. Então, a mensagem que eu digo e que Bert diz é que a gente tem que honrar quando o pai ou a mãe morre e ser feliz é a nossa obrigação, porque a vida deles estão na nossa. Então, assim, eu vivo o meu pai e a minha mãe que estão
no caso, falecidos, mas eu vivo eles aqui. Então eu tenho que honrá-los e fazer da minha vida a melhor coisa que eu puder para honrar esse pai e essa mãe que já não estão mais comigo. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, ele repetiu mais ou menos, ó. Acolher o amor de pai é fato, mas por que isso seria o mínimo? Entendi uma frase. Mas como agir quando o seu pai não tem bons exemplos? Como agir nesse sentido? Tem uma síndrome de culpa, de crítica a isso, ou não é nessa linha? É o que eu venho falando. A gente tem que honrar o pai, tomar o pai, ou a mãe, ou quem nos fez, sem julgamento. Então, quando a gente julga, ele fez, ele é ruim, ele é alcoólatra, ele é violento, ele é ausente, a gente não consegue fazer a inclusão e fazer a honra desse pai. E quando a gente faz, a gente despreza aquilo, a gente repete aquela situação para nossa vida. Então, Entendi, da mesma forma, a gente não julga, aceita aquele pai e inclui no nosso coração. entendi. Lise, mais uma aqui. Quais as consequências mais comuns na vida da pessoa que tem o pai ausente? Que você já deu meio que essa resposta. Então, o pai ausente depende. O que, que é qual a concepção do pai ausente, né? Como que esse pai tem que comparecer? Como que esse pai tem que estar? Como que é essa ausência? Mas enfim, crianças, adultos que tiveram o pai ausente, normalmente, isso não é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, são pessoas que não conseguem concretizar na vida. Então, eu falo assim, quando a gente não está preenchido da nossa energia vital, pai e mãe, introjetados no nosso coração, sempre vai faltar alguma coisa. E quando falta, a energia do pai, o que que é? É o chute para a vida. O pai me empurra para a realização, o pai me empurra para a concretização. Então, são filhos que têm muitas ideias, muitos planos, muitas motivações, mas na hora do fazer, do concretizar, não tem a energia e a força do pai. Ou então são pessoas que são fracassadas em relacionamentos, são fracassadas no trabalho, ou o dinheiro entra e o dinheiro não fica, ou o dinheiro nunca entra. Então, assim, é uma diversidade de coisas que pode acontecer. Aí tem que entrar no sistema, no campo, através de uma constelação e ver o que que é. Mas por isso que eu digo, a energia da mãe é uma energia que todo mundo precisa, que é diferente da energia do pai, que também todo mundo precisa. O pai é o impulso que a gente tem para a vida. Então é o pai que vai, Empurra. sabe? Concretiza, realiza, toca a tua vida. E quando não tem essa energia, eu fico ali, ali. E agora? O que que eu faço? E agora? O que será que eu quero? Não, mas agora eu vou fazer karatê. Ah, mas agora eu não gostei disso. Não, agora eu vou fazer dança de salão. Ah, mas eu não gostei disso. Agora eu vou fazer. Entende? A pessoa não consegue concretizar. Começa uma coisa e não termina. Isso foi um dos exemplos, né? Mas praticamente é isso. Entendi. Bem, eu espero que tenha bem respondido. Agora essa é meio forte também. A pessoa só pediu para não identificar. Não, não Não, vamos. A não, gente não precisa não vai identificar ninguém identificar a aqui. pessoa. Tá bom, beleza. Eu estou gostando de uma coisa. Eu estou lendo aqui, enquanto você fala, eu estou lendo aqui. As pessoas estão ajudando nas respostas, tá? É, Ótimo! de uma resposta que você deu, a moça escreveu assim, ó, não é escolher um para seguir, que perguntaram, né, Ah, do exemplo e tal. Não é escolher um para seguir, nós somos parte da nossa mãe e do nosso pai. Devemos a eles gratidão e amor. é verdade, é Legal, verdade. gostei. Vamos lá. Lizzie, não consigo perdoar meu pai pelo que ele fazia com a minha mãe, que causava sofrimento com bebida, ou seja, né, um vício aí e causava sofrimento na mãe, pelo que eu entendi. É uma moça, não consigo perdoar meu pai. Assim,
Para começar, já falei para vocês, a gente não perdoa. A gente sente muito porque cada um passou, né? Quando a gente se coloca num patamar que, tipo, eu perdoo o meu pai, tá dizendo que, tipo, eu sou melhor que ele, eu tenho o poder de dizer o que é certo e errado e eu tô acima de você. Para começar, filho nunca tá acima de pai. O pai sempre é grande e os filhos sempre são pequenos diante dos pais. Isso faz parte das leis do amor, das leis sistêmicas de Bert Hellinger, que é a lei da hierarquia, né? Que é uma das leis da ordem. Então, quando a gente faz essa questão de tipo, eu perdoo o meu pai, você está, na verdade, trazendo uma disfunção para a tua vida, que é arrogância sistêmica, dizendo que tu é melhor que ele. Então, isso vai Entendi. surgir, vai surgir consequências. A outra coisa sobre o alcoolismo é o julgamento. Então, é aquilo que eu digo: toma-se o pai do jeito que ele é, como ele é, sem julgamento. Pensa que 50% da tua vida deve a ele e 50% ele está diluído dentro de ti. E seja grato pelo pai que tu teve e sente a bênção e a honra desse pai. A terceira questão, Claudinei, é que tu me falou que ele fazia a mãe sofrer. Esse é um dos grandes erros que a gente comete, os filhos se meterem na relação dos pais, é julgar, né? Então a gente tem que entender que relação de pai e mãe é só com o filho, né? Eu sou mãe do meu filho e pai do meu filho, e nós temos uma relação de pais enquanto a gente está tratando do nosso filho. Quando a relação é de casal, homem e mulher, filho não tem que interferir, né? Então, assim, e isso vale, eu vejo no escritório, quando me procuram para o divórcio, para questões de guarda, o quanto as pessoas confundem isso e quantos filhos se acabam se intrometendo numa relação que não compete a eles, né? Que eu falo assim Entendi. que em conversa de gente grande, criança não se mete. E o que o pai fazia para a mãe é o problema dele com a mãe, né? E então ele tem que honrar esse pai enquanto pai, independente do que esse pai fez, e dizer que ele foi o pai certo que ele precisava. Entendi. Não, legal. Agora uma coisa muito em voga aí. Meu ex não paga pensão e quer ver o dá para rir até antes, né? E quer ver o filho e eu não deixo. Tipo assim, eu tô entendendo aqui que ela quer entender a consequência disso tudo. E aí? Para começar, o que eu já falei, o filho é dos dois, né? Não é só o meu filho, eu não deixo o meu filho te ver. A gente vai entrar numa seara do direito e hoje o nosso objetivo não é esse, né? Porque isso vai dar pano para manga essa pergunta. Vai estourar o tempo. E quanto tempo a gente está falando nisso? Não, nós ainda temos 18 minutos, ainda dá Então para tá conversar. tranquilo. Então, assim, eu falo uma coisa, como advogada agora. O pagamento da pensão, dos alimentos, é uma coisa. E o direito do filho conviver com o pai é outra. Então, assim, os dois são importantes e vitais para a sobrevivência da criança. Tanto os alimentos para a criança, né, se manter enquanto vive com a mãe, enfim, como a energia e a presença do pai. Porém, a exclusão acontece quando o pai é impedido de ver o filho. E isso, na minha visão sistêmica, causa muito mais danos do que o atraso da pensão. Exatamente. Seguindo uma outra pergunta que está na Isso, tela. esse é um assunto para a gente fazer uma live inteira só sobre isso, tá? Se entrar, realmente você falou, entra no direito, né? Exclusão sempre tem repetição? Eu não sei se é o que ela está querendo saber, mas a gente vê muitos casos assim do avô, do pai e agora do filho. Exclusão sempre tem repetição? Sim. Exclusão sempre vai ter disfunção.
Disfunção. Disfunção. É, que pode ser uma repetição ou não. Ou não, não. Legal. É. Eu queria só falar um negócio aqui que Fala. O Bert ele fala assim, que quem combate o próprio pai se tornará igual a ele, bem como quem combate a própria mãe se tornará igual a ela. Maomé disse: quem acusa o próprio irmão de uma falta não morrerá sem antes cometer esta mesma falta. Ou seja, isso é o que acontece quando a gente nega os nossos pais. Nossa. Respirei agora. É. É meio profundo. A Maria É, Clélia Borges aqui pergunta: disfunção é o quê? A disfunção o que que é? É uma interrupção do teu fluxo de vida, de energia. São as coisas que acontecem pelas tuas formas de pensar, pelas crenças familiares, por situações que aconteceram lá nos nossos antepassados, que causam hoje situações que geram interferência na nossa vida presente. Então, a disfunção, quando eu falo, são interferências que fazem com que a nossa vida não ande, não concretize, como é que eu vou dizer? Não ande, não vá, entende? Não flua. É isso. causa aquelas disfunções comportamentais que a gente já falou sobre, né? Tem Sim, sim. A Sil está perguntando se você quer castigar o outro, eu estou entendendo que seria o pai, o marido dela, e o filho que sofre. Ela está fazendo uma afirmação, que é o que você está dizendo aí, né? O Uhum. conflito dos pais atinge o filho. E você Sim, falou, criança fica fora. exatamente. Eu estou tentando puxar uma pergunta que estava aqui em cima. É, tem uma outra pergunta aqui, ó, mas você falou que vai fazer um exercício no final. Eu vou cuidar do tempo para isso, tá? E como fazer para não julgar diante de tantos acontecimentos? Tem algum exercício para fazer para Ah, poder. tá. Não, o Vai exercício pra... que eu vou ensinar não é um exercício para a gente fazer agora. É o Tá. exercício de tomar pai e mãe. Eu vou ensinar agora porque ele é mais chatinho, assim. Não é chatinho, ele é mais complexo para. Ó, tem mais uma pergunta, pode ser? Depois você faz? Pode. A separação também. Quando há uma separação, às vezes, nem sempre o filho culpa, ó, a palavra culpa, nem sempre o filho culpa ou o pai ou a mãe. Ela quer ouvir um pouco sobre isso. Deu para entender? Não. Vamos lá. Ela não pergunta, não sabe se o assunto já foi abordado. Quando há uma separação, às vezes, nem sempre o filho culpa o pai ou a mãe. Eu dou a metade da resposta, Tá. mas você completa. É aquilo que você falou. Em briga de marido e mulher, o filho fica Criança fora. não mete Não colher. mete a colher. É isso É, aí. em conversa de adulto, criança não entra. E assim, ó, uma coisa no divórcio que os pais têm que tentar entender isso, que não existe lado. Num divórcio não se perde o pai e a mãe. No divórcio, se perde o casal, homem e mulher. O pai vai continuar sendo pai daqueles filhos, a mãe vai continuar sendo mãe. E os filhos, eles não podem, gente, tomar parte. A culpa é da mãe, eu fico com o pai, a culpa é do pai. Então, assim, abstenham os filhos de opiniões pessoais, né? Porque às vezes eu sei que tem, porque eu trabalho com família e trabalho com mediação na vara de família, e ali a gente vê o quanto os pais, sem querer, acabam violentando os filhos no sentido de que eles têm que tomar parte com quem que tem a razão, não é nem com quem vai ficar o quê, entende? É dizer, Uhum. a culpa é do meu pai, então eu vou ficar com a minha mãe. Nesse sentido, isso aí tinha que ser outra live para a gente fazer um alerta bem forte, bem intenso, porque isso causa assim muitas coisas para as crianças, muita coisa mesmo. Bem, nós já temos então assunto para pensar por uma próxima live, para você falar um pouco mais sobre uma coisa tão comum na nossa frente, né? Essa separação e tudo mais. Filho é filho, deve respeito aos pais. Excelente. Isso, isso é tão. Eu queria até comentar isso aí que a Dulcinea escreveu, muito Por bom, favor, por favor. porque é uma coisa tão assim clichê, né? Mas tem um peso isso aí, Dulcinea,
que é que assim, ó, o filho realmente é filho e ele deve respeito aos pais. E Bert fala uma coisa, que a gente não precisa amar os pais, a gente só precisa honrar e respeitar, né? Então, assim, quando o filho é filho, ele deve respeito aos pais, é saber que meus pais são grandes e eu sou bem pequenininha perto deles. Então, quando eu quiser dizer para o meu pai, olha, tu tem que viver assim, ó mãe, tu tá errada em fazer assim, eu tô mudando a ordem do que tem que ser, do fluxo da vida, entende? Espero ter, Uhum. é mais ou menos isso. Não, legal. Ô, Liz, é o seguinte, nós temos 9 minutos apenas. Então eu queria que você Tá, fizesse e eu vou, depois a gente eu se vou. despede. Antes Então, de você assim, fazer, pessoal, quem tiver pergunta, por favor, a gente vai para um tempo e quem tiver pode mandar no meu Insta, no Insta da Liz, que está em cima, que vocês têm. sim, a gente Liz, vai respondendo. fica à vontade. Então é assim, gente, é o exercício de tomar pai e mãe. É aquilo, eu não aceito meu pai, não sinto a minha mãe, tenho problemas com a minha mãe. Isso não quer dizer que a gente não vai ter arranca-rabo com pai e mãe, né? Até porque a gente é humano e isso acontece. Mas assim, quando a gente tiver o arranca-rabo, a gente continua sabendo que essa é a mãe perfeita para mim, esse é o pai perfeito para mim e tá tudo certo. Uhum. Esse tipo de acusação é tido no pé para a mãe que vai segurar as larvas que se vai nos filhos. Eu tô lendo aqui, por isso que eu não consigo. Eu tô. Nossa, tem um monte de perguntas É, aqui. Vamos fazer assim, vai, eu estou tá. preocupado com o tempo. Então, Vai, assim, ó, o e pessoal, exercício. depois vocês passam para nós, por favor. Isso. Então, assim, o exercício é tomar pai e mãe. É para quê? É para aqueles que não que querem sentir a conexão com o pai. Gente, eu faço isso a cada 2, 3 meses. É fantástico, aconselho a todo mundo a fazer, por mais que diga, eu me dou muito bem com a minha mãe, com meu pai, tá tudo certo. É assim, tu vai pegar um copo d'água azul e um copo d'água rosa. Ou um vermelho, ou que seja uma cor masculina para o pai e uma cor feminina para a mãe. Tu vai escrever no copo mãe, no copo rosa mãe e no copo azul pai. Antes de dormir, pode ser aqueles copinhos de aniversário de plástico bem comum, bem simples, sabe? Antes de dormir, vocês vão encher esse copo, tapá-lo. E quando acordar de manhã, vocês vão chegar no copo do pai, que vai estar escrito pai, e vocês vão olhar e dizer assim: estou tomando. Essa é o termo, não é bebendo, não é engolindo. Estou tomando o meu pai. E tomo o copo d'água. Pego o copo da mãe, estou tomando a minha mãe. E tomo o copo d'água. Isso tem que ser feito por 21 dias. Se tu esquecer um dia de fazer, tu tem que voltar e começar tudo de novo. Faz o lembrete no celular para encher antes de dormir. Eu coloco o despertador, porque eu já sabia que eu tinha que encher antes de dormir e sabia que eu tinha que já tomar antes de acordar. Por que tem que fazer 21 dias? Porque a nossa memória celular, nós temos 100 bilhões de células. Cada célula dessa possui uma memória, né? Então, assim, a gente leva 21 dias para processar essa informação, fazer essa nova sinapse, fazer essas novas conexões neurais para sentir esse pai e essa mãe. Façam isso que vocês vão ver o quanto isso vai assim a fazer muita diferença na vida de vocês. E todos os dias, gente, não só quando acorda, fazem posição do pai e a mãe atrás de ti, te dando a bênção dos ancestrais, dos pais atrás de vocês. Quando tiver alguma dificuldade, imagina a presença do teu... Olha, eu já fico arrepiada, gente, quando eu falo isso. Imagina a presença dos teus pais atrás de ti, te abençoando através dos teus ancestrais. Então, assim, a gente tem tanta ferramenta para lidar com as coisas, porque no fim tudo é amor, gente. Sabe, assim, a raiva, o ódio, a falta de comunicação é o amor que não soube se expressar. Então,
o que eu volto a falar para vocês. Faça esse preenchimento, tome o pai e a mãe, faz a presença dos pais atrás de ti, te dando força. E é isso que eu tenho para dizer para vocês Sugiro. hoje. Não, Ai, gente. nós ainda temos um tempinho. Liz, e olha, sinceramente, hein, a partir de hoje, eu também vou fazer. Ó, que legal, Ah, vamos fazer assim, ó. Como a gente dispôs as redes sociais, vamos ah, deixar aqui. Eu vou para você respirar. Eu estou, em nome da minha amiga de 10 anos, é, deixando esse desafio para cada um que se sinta na vontade de fazê-lo, tá? E que depois, primeiro, para a própria pessoa mostre o quão isso está fazendo bem. E depois manda lá um recado para a Liz dizendo, olha, o seu desafio implementado lá no dia da live foi muito bom e tudo mais, eu estou ajudando. Ou seja, o que nós falamos lá no começo da live, se nós tocarmos o coração de uma pessoa, terá valido a pena. Quiçá tocar o é coração de verdade. muitos. A gente só quer isso, que as pessoas aprendam que a raiva, a dor, o ódio, a amargura, assim como a alegria, o contentamento, o entusiasmo, a felicidade, estão todos dentro de nós. E que nós É, podemos acessar esses sentimentos. E mais é, mágico ainda, alguns você consegue pegar essa raiva e transformá-la, em vez de destruidora, mas numa raiva construtora de alguma coisa que você tem uma preguiça, você tem um medo. é, Busque aonde está esse medo e por que que ele existe. Tá? é, Faça conexão com o seu passado e assim enriqueça, é. crie. E aí você vai ser uma pessoa melhor. Verdade. Eu quero só encerrar com uma frase do Bert que diz assim: quem aceita a realidade como ela se apresenta atinge a grandeza. Top. Ah, eu vou me despedir e depois eu deixo você se despedir, porque a gente ainda E tem o os 2 minutos. sorteio, como é que vai acontecer? Nós vamos, depois que nós terminarmos, aí a gente puxa, eu vou puxar, você puxa, mas eu puxo as pessoas que printaram a tela, se alguém ainda quiser, dá tempo, rapidão. E aí a gente vai escolher 2 pessoas. Uma vai ter o prazer de fazer uma constelação com você, e uma outra eu também vou atender numa mentoria, como eu já faço com algumas pessoas. E a gente vai falar Sim, sobre inteligência emocional e como isso pode melhorar o nosso sim. dia a dia. Gente, 1 minuto para mim, para a Lizzie. A palavra é Obrigada. gratidão, Gratidão. gratidão, gratidão por vocês terem estado aqui com a gente. É Espero que verdade. o assunto tenha satisfeito de uma ou de várias formas. Obrigado pelas perguntas, obrigado por tudo e, É. acima de tudo, gratidão. Opa, gratidão a Deus e aos nossos Os pais. pais por É. terem nos trazido e nós sermos isso aí, tá bom? Eu quero É agradecer a você. vocês, agradecer a presença, a disponibilidade o valioso tempo que hoje a gente tem, né? Que é muito valioso. E que bom que vocês estiveram aqui, porque vocês também tocam o nosso coração. Sim. No momento que eu estou aqui falando para vocês, eu também estou me transformando. E eu fico muito honrada, muito emocionada por poder estar fazendo essa live com vocês um dia antes do Dia dos Pais. Então, quem puder, honre seu pai, abrace seu pai e coloque só amor nas suas relações. É isso aí. Lizzie, obrigado. Obrigado pela chance de novo ter feito uma live com você, ter reencontrado você mesmo que virtualmente, mas já já a gente está junto e Com certeza. Obrigada, gente. Um beijo. Está acabando o nosso tempo. antes que acabe, então, a gente termina. Tá bom, Lizzie? Sim. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.